Nos questionava também no sentido de o que é que Bruna vai fazer, né? Como é que Bruna vai colocar dinheiro dentro de casa. Forte isso, né? Alguém na sua casa, na sua festinha e tal, te fazer sentir desconfortável. Porque eu disse, Dani, como você deixou ela falar comigo desse jeito? Eu não falei nada. Certeza que esse vídeo vai ser uma catástrofe. Eu já estou sendo avisada. Passou. Pra quem não sabe, esse é o alarme que testa toda primeira segunda-feira do mês. Eu tenho um vídeo completo aqui no canal explicando o que é essa barulheira que a gente escuta toda primeira segunda-feira do mês, que é testando se o alarme de catástrofes, de calamidades vai funcionar no dia que um dia realmente uma acontecer. Isso é muito comum em países que já sofreram guerra e a Holanda não fica a parte desses países. Então, toda primeira segunda-feira do mês eles testam essa barulheira toda e a gente sempre se assusta. Mas é normal. Só que bem na hora que eu vim fazer um vídeo falando sobre minha sogra, esse negócio veio tocar. Então eu achei meio... Veremos, oremos. Olá, gente, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje você já viu pelo título Eu Quero Contar a Minha Versão da História. Eu resolvi fazer esse vídeo 12 anos depois, né? Porque eu tenho uma sogra já faz 12 anos. Se for contar as ficadas, namoros, casamentos, noivados, etc., eu já tenho uma sogra holandesa há 12 anos. Mas eu nunca achei de relevância trazer esse tema aqui no canal pra vocês. Primeiro porque é uma coisa muito pessoal, muito íntima. E também porque eu nunca achei muito justo vir abrir um vídeo pra falar de uma pessoa, principalmente em outra língua. Não acho eerlijk, como eles dizem aqui. Não acho justo, simplesmente a pessoa não tem o direito de se defender, nem dizer a parte dela, nem a versão dela. E por isso eu nunca fiz. Mas, depois do último episódio Pega Essa, que foi sobre discriminação, a minha convidada, a Andrea, ela trouxe várias situações com a sogra dela, onde ela se sentiu excluída, onde ela precisou ir pro quarto porque não falava holandês, onde ela se sentiu menosprezada, onde ela se sentiu como se não fizesse parte da família. E algumas dessas situações, algumas das coisas eu meio que me identifiquei, outras não tem nada a ver. E aí eu fiquei pensando comigo mesma, nossa, será que seria interessante eu dividir a minha versão, né? A versão Bruna com 2 N's de como é a minha relação com a minha sogra holandesa. E aí eu fiquei pensando, não sei se vale a pena, não sei. E aí de repente, gente, apareceu esse comentário que vocês estão vendo aqui na tela, que foi da Débora, e ela falou assim, será que as sogras holandesas são as mais cruéis do mundo? E aí na hora que eu ri aquilo, eu me papoquei de rir. Porque isso é uma coisa muito assim, pode ser de experiência pessoal, né? Pode ser de cultural. E até quero dar essa deixa já no início do vídeo pra vocês, porque eu não sou de receber muito hate aqui no meu canal, sabe? Não tem aqueles comentários odiosos, nada. Mas tem uma parte da galera que participa aqui que muitas vezes reagem de maneira negativa por uma simples falta de interpretação. E é por isso que eu quero deixar dois adendos, 2 aspectos super importantes antes de começar a falar sobre a minha relação com a minha sogra, que são o seguinte: o primeiro é o aspecto cultural. Né? Você precisa levar em consideração o aspecto cultural, tudo que você vai ouvir aqui nesse vídeo hoje, assim como que você ouviu da Andrea, que sogras têm estilos de vida e culturas diferentes, dependendo do país. Claro, né? Da forma que lida com a família, a forma que cria o filho, a relação do filho com a mulher do filho. E o segundo aspecto muito importante é o aspecto óbvio, que é o aspecto pessoal, né? O de personalidade de cada pessoa, tanto da nora quanto da sogra. O de experiência pessoal, né? Não é o que aconteceu com a minha sogra, com a sogra da Andrea, que vai acontecer com a sua. Então, assim, esses 2 aspectos... Nossa, eu até tentei botar uma sombrinha aqui pra não ficar muito estranho, mas o vento tá levando e eu quero curtir esse ventinho, gente. Então, o vídeo vai ser aqui fora mesmo. Então é isso, gente. Deixando esses 2 aspectos em consideração, acho que seria, sim, interessante trazer um pouco de como é a minha experiência com a minha sogra holandesa, né? Com os meus sogros, na verdade, em geral. De antemão, spoiler alert, já deixando o spoiler aí pro fim do vídeo, que eu não tenho uma relação ruim com os meus sogros, tá? A gente não tem uma relação de mal, de briga, nada disso, mas é uma relação muito formal. Bem diferente do que eu acho que seria uma relação entre o casal brasileiro com sogros brasileiros. Tô certa? Tô errada? Não sei. Você vai comentar isso aí aqui embaixo, você vai participar, porque vocês sabem, a visão de mundo cada um tem a sua e eu nunca tive sogra por tanto tempo brasileira.
né? Nunca fui casada com um brasileiro, não sei. Então eu acho que esse fator influencia bastante, assim, já dando o spoiler de que a nossa relação não é ruim, não é de mal, mas é uma relação bem diferente, bem ríspida, bem cheia de direto ao ponto, bem cheia desses aspectos, né, que eu sempre tô comentando aqui, vocês, principalmente em episódios PHS. Existe sim na minha família, nos meus sogros, aos quais eu respeito muito e quero muito bem, mas esse vídeo é de total... esse vídeo é de total identificação e informação. Eu não tô aqui para falar mal deles, nem dela, mas para dividir a minha experiência, o meu ponto de vista e o meu lado da história. Pode ser que ela também tenha um lado da história dela, porque a minha cultura é diferente da dela e a minha forma de lidar com sogra também é diferente da que as outras sogras que ela já teve, não é? Então é importante que vocês entendam que aqui a minha versão da história é a minha experiência. Bom, dito que a relação com a minha sogra não é uma relação ruim, eu preciso começar falando das partes muito boas, né? Porque eu não vou ser injusta de só vir aqui falar da parte ruim, porque não é justo isso. A minha sogra, ela é... Difícil, hein? Pensar nas partes boas, louca. Olha, a minha sogra... Não consigo falar das partes boas, Jesus. Pega essa. Bom, eu acho que pra gente dar continuidade um pouquinho daquele vídeo que eu fiz com a Andrea sobre a discriminação, eu preciso falar de algumas coisas que eu achei que eu me identifiquei na fala dela, no sentido da relação dela com a sogra, e outras que nem tanto, tá? Então, pra começar e pra ser bem justa, minha sogra nunca me discriminou por ser brasileira, nunca me colocou numa situação em que eu precisasse falar holandês, tá? A gente vai chegar lá. Nunca me distratou por eu ser brasileira ou me discriminou. Nunca. Não que eu tenha sentido isso de forma direta. Pode ser que à medida que eu vou contando aqui pra vocês, vocês sintam isso. Mas eu nunca me senti desconfortável por ser brasileiro ou não falar holandês no início do relacionamento. Hoje eu falo, tá? Hoje a minha relação com ela é em holandês. Outra coisa que também foi mencionada na conversa era sobre a postura do marido dela, do companheiro dela, em relação à mãe. Isso eu me identifiquei aqui. Eu sinto que aqui, na nossa relação, o Danny não peita a mãe, não questiona, não... O que a mãe falar, ele abaixa a cabeça e aceita, tá? Mesmo ele concordando ou não, eu não sei se é para fugir do conflito ou se é simplesmente porque foi o jeito que ele foi criado, a não questionar o que a mãe fala. Eu não sei, eu sei que algumas situações adversas que aconteceram na nossa família em relação a eles, ele não ficou do meu lado e na frente dela ele abaixava a cabeça, não ficava no lado de ninguém. Então isso foi uma coisa que meio que se eu fosse comparar um pouco com a história da Andrea, eu me identifiquei com esse lado, tá? Uma situação que foi mencionada na conversa com a Andrea é que a relação dos sogros dela, a mulher era sempre a general, foi a palavra que ela usou, tá? Eu tô aqui só comentando a minha parte da história. Eu também acho que a relação dos meus sogros, ela quem manda na relação, ela quem veste as calças, como diz, né, o povo lá no Nordeste, mas a última palavra é dela. E o meu sogro, ele é um querido, sério, ele assim, ele é na dele, ele é tranquilo, mas ele, tipo, sabe aquela coisa, tipo, eu prefiro ficar calado? É o meu sogro, sempre me tratou super bem. Ela também, tá, gente? Nunca me tratou mal mesmo. Agora, gente, pra vocês entenderem melhor a minha relação com meus sogros, eu vou pontuar situações que já aconteceram na minha vida de casada, em que os meus sogros estavam envolvidos, a minha sogra, principalmente a gente tá falando dela, né? Que vão poder sintetizar melhor como é a nossa relação, tá? Vamos do início. Quando eu e o Danny namorávamos, a nossa relação era bem mais forte do que agora. Eu acho que as coisas diminuíram quando a Sofia nasceu. Mas quando eu falo em relação forte, gente, entenda, olha o que eu tô falando sobre o aspecto cultural. Existe uma crença, uma raiz, eu não sei direito como pôr isso pra vocês, mas existe uma coisa da gente que a gente tem que agradar a sogra, né? A gente cresceu com esse negócio no Brasil, eu não sei se foi só na minha família. Ah, não! Volta, Sombra, por favor, nunca te pedi nada, cara. O povo vai ver minhas rugas todas aqui, velho. Sacanagem. Vem. Isso, maravilhosa, fica. Não me perco, não. Então, a gente tinha muito isso de ter que agradar a sogra, né? A nora vai lá e faz o churrasco, a nora vai lá, ajuda a sogra a lavar os pratos. Sabe, a sogra tem que estar ali sempre se mostrando que também vai ser uma boa mãe, que vai ser uma boa esposa. E aqui na Holanda eu nunca senti isso, sabe? Muito pelo contrário, quando tem uma coisinha em casa, ela nunca vai na pia me ajudar a lavar um prato e vice-versa. Se eu for tomar um café na casa dela, eu não me levanto nem para pegar uma água, tá? Apesar deles serem já idosos. E olha que eu sempre tentei, eu vou levantar pra pegar aí. Ela ficou olhando assim pra mim, tipo,
Não, eu vou pegar. Você senta, eu vou pegar, sabe? Então, isso de início eu já senti que era bem diferente de termos sogra brasileira e sogra holandesa. Mas é como eu digo a vocês, pode ser um aspecto muito pessoal, quanto pode ser cultural também, vocês vão participar e me dizer. Então isso no início eu sempre senti, que a nossa relação não seria tipo de amigas, né? Ai, sogra, amiga da nora, nananã, não. Era uma relação de tomar um cafezinho uma vez por semana. No início era uma vez por semana, me lembro agora. A gente ia jantar na casa deles todas as quartas-feiras. Olha, que lembrança boa que eu tive agora. Ela fazia uma comidinha holandesa, eu ia jantar lá, o meu sogro assistia um futebol, e a gente comia uma coisinha e pronto. Você acha que eu ia tirar o prato e levar na pia e lavar? Não, não podia. Não é que não podia, mas sabe aquela relação quando você tá na casa de uma pessoa que não é seu íntimo? E por mais que você queira ajudar, gente, é tão difícil, porque para brasileiro, mesmo se não for íntimo, você faz, não, eu vou, eu lavo, eu ajudo. Mas não é. É muito formal mesmo. E era assim, então a gente comia e tal, botava o prato ali na mesa, ela vinha, tirava, né, botava na lava-louça, nem terminava de lavar, voltava para tomar o café, isso namorando. Depois de casados, a relação também continuou a mesma nesse sentido. Mas, aí vem uma coisa muito pessoal. Eu sempre senti, vindo da minha sogra, principalmente, um questionamento muito grande sobre o meu trabalho e o que eu faria na minha vida na Holanda depois que eu terminasse o au pair. Né? Primeiro que aquela coisa do au pair já não era uma coisa muito séria na cabeça dela, porque né, era só um ano, então ela achava que ia terminar depois de um ano e eu ia voltar para o Brasil. Então depois disso ela se questionava muito e ela nos questionava também no sentido de o que é que Bruna vai fazer, né? Como é que Bruna vai colocar dinheiro dentro de casa, como é que Bruna... Sendo que, tipo, nunca foi uma preocupação pro Danny, nunca faltou, graças a Deus, na nossa casa, né? Claro que quando a gente era mais novo, era mais contado do que agora os dois trabalham, a gente vive muito mais confortável de quando a gente tinha 20 e poucos anos, né? Que eu conheci o Danny, eu tinha 21 e Danny tinha 24, 23, 24, né? Então, hoje a gente vive bem mais confortável do que naquela época, mas existia essa preocupação e não tinha filtro pra se perguntar, né? E Bruna vai começar a trabalhar quando? E assim, esse questionamento continuou desde que eu abri a minha empresa do Love Delivery. Vocês lembram que eu tinha uma empresa de cesta, eu vendia doces, né? Gente, eu já tentei fazer de muita coisa aqui na Holanda. Quem me conhece sabe, olha, papo de blogueira. Eu não sou uma pessoa encostada, nunca fui, nunca dependi do Danny pra comprar um shampoo, uma caçola, etc. Claro que hoje eu tenho meu luxinho, graças a Deus, que ele chega junto, ele é um excelente parceiro, graças a Deus. A minha sogra, ela tem uma mentalidade que talvez seja uma coisa de personalidade, talvez seja cultural, talvez seja, enfim, mas a mentalidade dela é de que as pessoas que realmente trabalham, ela tem que sair de casa às 8 da manhã e voltar às 5 da tarde, e ter aquele salário no final do mês, e ter aquele bônus no fim do ano, e tananã, tananã. Então, na cabeça dela, isso é trabalho. Se não for isso, é hobby, é brincadeira. Então, com a Love Delivery, apesar dela ter visto que eu cheguei até a abrir uma loja no térreo da minha casa, a gente comprou uma casa no centro de Roterdã, eu abri uma loja no térreo, quem acompanhou, quem é aqui, raiz, viu um pouquinho disso. Mesmo depois dela ver tudo isso, sabe, dos corres que eu tinha, ela questionava, sim, mas quando você vai começar a trabalhar? Quando você vai começar a trabalhar? Depois que a Sofia veio, a Sofia nasceu e eu decidi parar de trabalhar com a Love Delivery, o questionamento vinha, quando a sua licença vai terminar? E aí eu falava num tom de humor, assim, eu falei, licença de quê? Se eu nem tenho trabalho, né? Eu resolvi ser mãe, eu faço meus vídeos, eu faço meus vlogs, mas isso é hobby, né? Na cabeça dela, ela sempre falou assim, isso é hobby, né? E assim, eu sempre senti um questionamento nesse sentido. Ela nunca me respeitou como uma mulher que também coloca dinheiro em casa, que também trabalha, e que as coisas demorariam pra mim um pouco mais do que pra uma pessoa que nasceu aqui e sabe falar, estudou aqui, cresceu aqui. Não, pra mim as coisas demoraram muito mais, gente. Eu só fui estudar o meu curso de produção depois que a Sofia já tinha quase 4 anos, eu acho, né? Que eu tinha autonomia pra sair de casa à noite e passar a noite toda fora no curso, voltar, ela já tá na cama. Tudo isso passa com maternidade. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas quem é mãe sabe, né? Entre aprender holandês, conquistar cliente, abrir empresa, tudo isso pra mim demorou e tá demorando ainda hoje. Eu não tô onde eu queria estar, não. Eu ainda vou chegar lá. Muita coisa já tá andando, né? Pra quem não sabe, gente, eu tenho uma produtora aqui na Holanda que se chama contentmedia.nl e já visita aqui o site, pega essa. Mas eu produzo conteúdo pra empresas, né? Faço trabalho de criação de vídeos, de posts, comunicação audiovisual, etc. Depois olha lá quem tiver curiosidade. Mas até hoje, ela às vezes ainda solta um aqui, outro ali, de tipo, esse negócio dá dinheiro? Ou então, eu vou fazer a cobertura de um evento. Vai pra uma festinha? Não, eu vou cobrir um evento, vou fazer a filmagem. Depois o que você faz com essa filmagem? Então assim,
Hoje em dia eu fico pensando, será ignorância, será maldade, será desprezo, será... não sei, né? Mas esse questionamento existiu aí por um tempo e hoje menos, tá? Hoje eu acho que ela vê que a gente tá numa posição bem mais confortável do que a gente era antes, e não é só por causa do salário do Danny. Eu acho que ela hoje já entende isso, que tem 2 incomes dentro dessa casa, então hoje ela não questiona tanto quanto era um tempo atrás. Deixa eu contar pra vocês uma situação que acontecia muito no início, nos primeiros anos da Sofia. Hoje acontece menos porque eu aprendi a me impor, mas os aniversários da Sofia. Quem acompanha aqui o canal sabe, todos os anos eu faço uma festa bem bacana para a Sofia. Eu convido crianças e também convido adultos, tá? Mas quando ela era bem menorzinha, 1, 2, 3, até acho que 4 anos de idade, tinha muito mais adulto do que criança, porque os meus amigos não tinham filhos, né? Tinham 1 ou 2 crianças ali da idade dela, mas era muito adulto, né? E normalmente nessas festinhas de aniversário é um momento onde eu tô falando de mim, da minha experiência, é onde eu me sinto mais desconfortável com a presença da minha sogra. Forte isso, né? Alguém na sua casa, na sua festinha e tal, te fazer sentir desconfortável. Mas por quê? Primeiro, durante esses eventos a minha sogra sempre esteve de cara muito emburrada, sabe? Como se não estivesse curtindo aquilo ali, não estivesse gostando. E eu acredito que por muitas vezes é porque as pessoas estavam falando português ou inglês. Porque eu tenho amigos também que são expatriados de outras nacionalidades, né? Colombiana, etc. E tenho também os amigos do Danny que quando estão envolvidos com os meus amigos brasileiros falam em inglês. Então eu acho que aquilo ali incomodava ela, né? Então, isso é o primeiro aspecto. Ela sempre ficava muito emburrada. E eu vinha, oi, você que já tomou um refrigerante? Já tomou um café? Sabe, eu vinha trazer uma coxinha, ela aquela cara de tipo, que é isso? Não sei, tem pimenta? Sabe? E o que é normal, porque ela não conhecia as coisas, né? Então a gente sempre vai relevando. Mas eu sempre senti que ela não tava curtindo os aniversários da Sofia. Uma segunda situação que aconteceu num aniversário da Sofia, específico, se eu não me engano foi o de 2 anos, se eu não estiver errada, é que ela queria cortar o bolo antes de cantar os parabéns. Aspecto cultural aí, tá, gente? Presta atenção, não é pessoal não, é cultural. Aqui na Holanda as pessoas quando chegam pra festinha de aniversário, elas comem uma fatia de bolo com café, tá? E aí depois é que vai comer outras coisas, etc. Já no Brasil, o que normalmente acontece aí vai comer uma coxinha, vai comer um petisco, um churrasco, não sei o quê, canta os parabéns e depois corta o bolo. Eu, muito blogueira que sou, gosto de fazer foto da mesa, gosto de fazer vídeo, de mostrar meus parceiros. E ela cismou que como é que ela vai tomar o café sem comer o bolo. Na época, eu sem experiência, não sabia o que fazer, né? Não vai cortar o bolo. Então isso, ela ficou de um jeito que parecia que ela estava com raiva porque eu não ia cortar o bolo para ela tomar o café. Eu não sei se de fato ela estava com raiva, mas a expressão facial é de que ela estava assim, eu não estou acreditando que eu estou tomando café sem o bolo e o bolo tá ali. Um bolo bonito, caro, decorado e você não tá me oferecendo esse pedaço desse bolo. Então a gente só vai cortar o bolo depois do aniversário. Então eu falava assim pra ela, não, a gente só vai cortar o bolo depois dos parabéns. E aí aquelas pessoas iam chegando, né, e cumprimentando, tirava foto da mesa, sentava, pegava uma coxinha, todo mundo comendo e bebendo e ela queria o bolo, né? Então aquilo ali me deixou super desconfortável, eu acabei cantando parabéns bem cedo pra evitar o conflito, né? Mas aí eu consegui primeiro tirar minhas fotos e tal. Mas é muita coisa que eu exponho pra vocês no vlog que vocês não sabem, que acontecem nos bastidores, porque não faz sentido dividir naquele momento. A minha sogra falou pro Danny que ela não curtia vir pras festas da Sofia, porque não tinha atenção pra ela, a Sofia não dava atenção pra ela, a Sofia não abriu o presente, ela não via a reação da Sofia na hora. Porque, gente, é o seguinte, vem chegando aquele monte de gente com um monte de presente, eu boto tudo num cesto pra Sofia depois abrir, sabe? E a mesma coisa com o bolo, enfim, gente, é totalmente diferente de festa de brasileiro de festa holandesa. Não sei. Enfim, tô desabafando. Então ela comentou com o Danny, não foi na minha frente, tá? Depois o Danny me contou que ela não curtia a festa porque ela não entendia o que as pessoas falavam, ela não curtia a festa porque ninguém oferecia o bolo pra ela e é porque ela não tinha atenção suficiente, principalmente da Sofia, que ela queria ver a Sofia abrindo presente e tal. E aí ela ficou decidido entre mim e o Danny. Ele sugeriu e eu acatei, mas foi uma sugestão do Danny, de que agora, os aniversários da Sofia, nós íamos celebrar sempre todos juntos e os meus sogros iam vir no dia seguinte para um pedacinho de bolo com café. Ela curtiu essa ideia, gente. Eu achei a coisa mais... Caramba, os avós da criança não querem estar na festa que tem o bolo, que tem o pula-pula, que tem tudo que eu preparei, as lembrancinhas, nanã. Não, ela preferia estar num momento só deles, com café
E abrir o presente pra ela ver a reação da Sofia e ela curtir. Só ela. Ela não queria estar no meio daquele monte de gente, não. A gente respeitou, o Denis sugeriu, ela acatou, a gente respeitou. E é assim, desde eu acho que até os 7 anos, 6 ou 7 anos dela, se eu não me engano. Mas ela veio pra festinha da Sofia, tá? Agora, teve umas épocas que ela vinha, que eu passei a fazer, se eu não me engano, de 3 e 4. Ai, gente, não vou saber detalhe agora, não. Mas eu passava no Albert Heijn, comprava um bolo separado pequenininho, daqueles fly, né? E aí, quando ela chegava, eu já oferecia. Não cortava o bolo da mesa, que é bonito e tal, pra usar nas fotos, né? E depois os parabéns, claro. E aí eu oferecia pra ela esse bolinho que eu comprava a partir do supermercado. Ela não comia o bolo brasileiro maravilhoso. E ela tava feliz com aquilo ali, gente. Então, assim, talvez é como eu disse a vocês no início. Pode ser cultural, pode ser pessoal. Isso é muito individual, né? Isso é muito relativo, né? Então, ela ficava feliz com aquilo ali, em comer aquele bolo sem graça do Albert Heijn, o que na minha opinião é sem graça, pra ela pode ter sido maravilhoso. E pronto. E aí ficava tudo bem. Depois, né, passou a ser separadamente. Os avós vinham num dia depois e a festa era toda comemorada sem os avós. Eu sempre achei isso muito triste, mas é meu ponto de vista, eu sempre achei isso muito triste mesmo, que eles nunca participaram das festinhas. Eu não sei se vocês já perceberam, em fotos do meu Instagram, em vlogs, não tem momentos com os sogros. Acho que só no de 1 ou 2 anos. Não tem. Tem com a minha mãe quando veio pra cá, tem com a minha irmã, quando ela é casada, meu cunhado, mas os meus sogros não estão nas festinhas da minha filha. Podem observar, eles não vêm, é sempre no dia anterior. Dito isso, vamos a uma outra situação que também Gente, todas essas situações que eu tô contando aqui pra vocês, elas aprimoraram a relação que já era no início, que era uma relação mais formal, tomar um café uma vez na semana, ou jantar uma vez na semana, etc. Cada um, né, toma o seu café, tem horário de chegar, horário de ir embora e tal. Então, todas essas pequenas situações que eu tô pontuando aqui pra vocês, elas só tornaram isso mais forte. A relação cada vez se tornou mais fria, mais formal, cada um no seu quadrado. Houve uma situação, há um tempo atrás, eu já tinha a conta da mídia, acho que não é nem há um tempo atrás, a gente deve ter sido ano passado, foi ano retrasado. Eu não sei, eu sei que eu tive um trabalho para fazer em Eindhoven, para quem não sabe, aqui na Holanda, Eindhoven fica mais ou menos 1 hora e 15 minutos da minha casa, em Roterdã. E aí eu pedi pra minha sogra ficar com a minha filha. Ela nunca se importou de verdade de ficar com a Sofia, tá? Quando a Sofia era muito pequenininha, ela não ficava, mas era uma coisa que eu também não queria, né? Porque ela era muito bebê. Mas acho que a Sofia começou a ficar na casa dela, acho que a partir dos 4, eu acho, ou dos 5. Antes disso, acho que não. E quando eu preciso sair à noite e tal, com o Dani pra curtir, às vezes, a depender do dia, ela fica com a Sofia, mas precisa ser avisado e planejado com antecedência, tá? Então, se eu tiver um show pra ir, estamos agora em junho, se o show for em outubro, já tem que deixar marcado isso com ela. E isso é coisa de holandês, tá, gente? Eu acredito. Então, sempre tem que ser com antecedência, que horas vai buscar, que horas vai levar, pra não atrapalhar o dia dela, o que é normal, né, gente? Ela não tem mais filho pequeno. Mas, ao mesmo tempo, eu penso muito na minha mãe quando eu escuto essas coisas, porque a minha mãe daria o mundo pra ter a Sofia o dia inteiro com ela, a hora que quisesse, a hora que eu dissesse vem a minha mãe, né? Talvez seja porque mora longe, não sei também. Mas acho que a relação vó e neta seja muito mais forte, mais amorosa, mais, né, pra gente, pros brasileiros. Mas é muito ponto de vista, né? O que eu vivo aqui realmente é isso. Pode ser que pra você não, mas é o que eu vivo. Então é o seguinte, eu precisei ir pra Eindhoven fazer um trabalho, fica um pouco longe, e aí no retorno eu atrasei, fiquei presa no trânsito, né? E o horário combinado de buscar era tipo 5, né? Não lembro se era 5 ou se era 4, e eu atrasei 1 hora, gente. Isso é um atraso considerado, viu? Pra holandês, 1 hora de atraso é um grande atraso. Mas olha, esse atraso não é porque eu deixei ela esperando, não é um atraso que influenciou a vida dela, eu acho. Mas quando eu finalmente cheguei pra pegar a Sofia, eu ouvi um pequeno sermão, não chegou a ser um sermão humilhante, nada disso não. Mas eu simplesmente ouvi que isso era inadmissível, eu chegar tão tarde. Eu atrapalhei o horário de jantar, porque ela não sabia se dava comida para criança ou se comia sem a criança. Eu na minha cabeça, caramba, dá um pedaço de pão pra menina, se você der uma maçã, só para segurar até a hora que eu chegar, tava tranquilo. Mas isso é muito o que eu penso, não é o que ela pensa. Então, eu ouvi um pequeno sermão, sim, de que aquele atraso era desnecessário, era inadmissível, eu tinha que ter avisado, que eu atrapalhei o jantar dela, ela não fez comida suficiente para Sofia, então atrapalhou o esquema deles ali, o método deles, né? E, tipo, isso não podia mais acontecer.
Então eu não fiz no mesmo tom, mas eu na hora eu fiquei com tanto ódio, eu já tava tão cansada do dia inteiro de trabalho, de ter passado quase 2 horas no trânsito, que eu respondi assim mesmo, quer saber? Então não precisa mais ficar com minha filha não tem problema. Você tá dando esse trabalho todo porque ela atrapalhou a hora do jantar, então deixa, não precisa mais não. Arrumei as coisinhas da Sofia e fui. Aí ela ficou, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, não, mas foi isso que eu entendi, tá? Se uma criança, né, atrapalhou o seu jantar, meu Deus, né? Então eu fiquei muito picada com isso e demorou muito pra eu precisar pedir pra ela ficar com a minha filha de novo. Demorou muito, gente. Acho que mais de 1 ano, tá? Pra eu pedir de novo. Eu preferia pedir a uma amiga, um estranho. A creche, pagando dia extra na creche, que é caro aqui, o BSO, né? Pra quando eu precisasse trabalhar. E hoje eu não peço mais, tá? Assim, tipo, só se for de extrema necessidade. O que a gente pede é, por exemplo, se tem um show, uma coisa daqui a 2, 3 meses, que tem a data marcada, aí a gente pede. Mas dizer assim, fica com ela pra ir trabalhar. Não, venha buscar ela na escola porque eu tenho trabalho não sei aonde. Não peço. Aí você pode dizer, Bruna, você tá sendo dura, você tá sendo radical, você tá sendo orgulhosa, né? Pode ser. É como eu falei pra vocês no início do vídeo, é a minha personalidade, é assim que eu lido com as coisas. E eu já sou uma pessoa que eu não gosto de pedir, isso é uma coisa muito minha. Esse negócio de blogueira, aqui na Holanda, as meninas pedem as coisas, você quer receber? Eu não peço. Então tem gente que acha que é porque eu sou metida, que eu sou seletiva, não sei o quê, mas eu não sou de pedir nada. Eu não gosto de pedir nada a ninguém. Justamente para evitar esse tipo de situação, né? Como aconteceu com a minha sogra. Uma terceira situação, foi logo que a Sofia era recém-nascida. Eu fiz eu fazia mêsversários da Sofia, não era recém-nascida não, era mêsversários, né? E aí eu fiz um deles, não fiz pra turminha de amigos, dos meus amigos, mas só chamei ela, minha irmã e meu cunhado, e meu sogro. Há 7 anos atrás, meu holandês ainda não era tão bom quanto ele é hoje. Não que eu seja fluente, mas a minha relação com ela, como eu disse a vocês no início do vídeo, é em holandês. Então, assim, muita coisa eu me embananava ainda, principalmente com a Sofia pequenininha, então eu misturava com o inglês, era uma confusão. E aí eu me lembro, gente, tem certos momentos que são muito inesquecíveis, são muito... que fica na cabeça da gente, né? Eu fiz uma torta de pão, aquelas tortas de frango e tal, que é com pão coberto com batata e tal. E aí eu ofereci pra minha irmã, eu ofereci pra ela, e ela ficou assim, tipo... que é isso? Aí eu, não, pô, é uma torta de pão que eu fiz, é salgada, Não conheço, não. Eu, não, conhece. Eu já fiz pra vocês outra vez, lembra uma vez que eu fiz, Não conheço. E aí eu falei, conhece sim, só que, tipo, tentando falar holandês misturado, tá? Eu acho que é uma diferença da minha relação com a minha sogra, com a da Andréia, se a gente estivesse comparando aqui agora, é que eu sempre tentei falar em holandês, por mais do meu inglês ser fluente, os meus sogros falarem um pouco de inglês, né, que eles são um pouco mais velhos, mas eles viajam e tudo, então falam, é que eu sempre tentei falar em holandês, mesmo errado, eu tentava. E nessa situação do pão, eu falei, gente, eu juro, não teve maldade nenhuma, eu juro pela saúde da minha filha, que não teve maldade. Eu falei exatamente assim, conhece sim, você tá doida? Eu fiz naquele dia. Só que você tá doido em holandês é bem rec. Só que o bem rec que eu falei, o tom, é aquela coisa, não é o que se fala, é como se fala. Eu falei assim, je weet wel, bem rec. Eu falei exatamente assim. Aí ela simplesmente pegou o prato, olhou dentro do meu olho e fez assim, ó, passou pé, passou. Se você entende holandês, você sabe que isso quer dizer, presta atenção, amiga, fique ligado, não é assim que se fala comigo, não. Tipo, mas ela falou olhando no meu olho de uma forma tão ríspida que na hora eu fiquei assim, passou, tipo, pra eu prestar atenção, como assim? Gente, noção do cenário, mêsversário, os peitos soltando leite, o cabelo dessa altura, depois de passar horas na cozinha fazendo a tal da torta do pão pra agradar, pra receber bem, eu não aceitei resolver aquele passope. Eu levantei da minha sala e subi pro quarto da Sofia. Eu falei, vou trocar a Sofia. Peguei a Sofia e subi. Dani subiu. E eu desabei em lágrimas. Eu desabei de chorar. Só de lembrar agora eu tenho vontade de chorar. Porque eu disse, Dani, como você deixou ela falar comigo desse jeito? Eu não falei nada demais. E ela fala pra mim assim, preste atenção. O Dani falou, amor, ela não falou nada demais não. Você que não tá entendendo. Aí lembra que eu falei pra vocês do início? Que o Dani não se impõe? Caramba. Ele não se impõe, não diz, pô mãe, não fala assim com ela não. Não faz. E nunca fez e também não espero que faça mais não, porque dane-se, né? Eu também sou adulta. Então eu falei assim, amor,
eu não vou mais descer. Se você quiser ir lá terminar o seu café com eles, você desça, termine, mas eu não vou mais descer. Porque eu tô o dia inteiro aqui limpando a casa, criança berrando, fazendo comida, fazendo tudo pra receber eles no maior carinho do mundo. É a mulher dentro da minha casa, porque eu falei bem assim pro Denis, gente. Ah, gente, eu sou boa. Quando eu sou boa, eu sou maravilhosa, mas quando eu sou ruim, eu também falo. Eu falei dentro da minha casa pra falar paçoca pra mim. Paçoca. Chega, eu sei que eu não desci mais. Nem eles viram a Sofia mais naquele dia. Eu subi com a Sofia, fui dar peito, tarará, e eles foram embora. Eu acho que a gente ficou sem se falar, gente, uns meses, viu? Uns meses. Ficamos bem uns meses sem se falar. E, gente, passou. Sabe por que passou? Passou? Porque eu sempre pensei muito na Sofia. A Sofia já cresce sem os avós do Brasil, sem aquele carinho e atenção que os avós do Brasil sempre dão quando estão juntos. Então eu acho que se eu privasse ela disso, eu estaria errada. Não é justo eu privar a minha filha dessa relação com os avós, nem o meu marido, nada disso. Quem sou eu? Ele já é adulto, ele que decide. Mas... sabe aquela relação do início que era bem formal, uma vez na semana, um cafezinho? Hoje é uma vez a cada 3 meses, no calendário, marcada, mais formalmente impossível. Quando é Páscoa, ou Dia das Mães, ou um dia desses, né, assim que tem um feriadinho na Holanda, eles vêm aqui em casa, tomam um café e vão embora. Eu trato super bem, como sempre tratei. Ela também, mantemos a nossa postura, né? Ela não me trata maravilhosamente bem, não. Mas me abraça, dá oi, beijo. No aniversário dá um presentinho, um cadeau bom, né? Aquele cartão presente. Mas é uma relação fria, tá? Não é uma relação de somos melhores amigas. Mas a gente também não se distrata, não... Mas aquele episódio do Passop ali... ele quebrou todas as minhas tentativas de querer ser a nora bacana, a nora que ajuda, a nora que é life, que é docinha. Quebrou. Porque eu acho que pra uma pessoa falar com você desse jeito dentro da sua casa, depois de estar recém-parida e fazendo de tudo pra te agradar, eu não acho isso legal e eu não aceito. Gente, eu sou orgulhosa mesmo, eu não aceito. Sorry. Faço de tudo pra não entrar num conflito. Mas quando eu me sinto injustiçada, eu prefiro pegar o meu banquinho e sair de faninho. Não brigo, não reclamo. Fico na minha tranquila, recebo. Mas olha, gente, é uma vez ou outra que a gente se encontra para tomar o nosso bom café formal. E assim, a nossa relação é boa, mas é formal. É uma relação boa, coloquial. Café, aniversário, Páscoa. E é isso, sabe? Não tem pegar a Sofia na escola, passar o dia com a avó, e nananã, ir pro parquinho. Uma vez quando minha mãe tava aqui, a minha sogra ficou meio enciumada, porque a gente fazia muitas coisas com a minha mãe, que não é daqui, né? A gente ia pro parque, pro zoológico, pra Amsterdã. E a minha sogra soltou uma, né? De que, tipo, eu nunca saí com vocês. O que não é verdade, porque a gente, uma vez, há muito tempo, Sofia não era nascida, a gente levou eles dois pra conhecer o restaurante Rodízio, lá em Den Haag. E ela simplesmente quase não comia, porque ela não conhecia nada, não conheço, não sei. Ela experimentava, mas não sei. Meu sogro se acaba de comer, como sempre, né? Mas, e aí a gente parou de convidar, né, gente? E aí, quando a minha mãe tava aqui, a gente começou a fazer várias coisas e decidimos, no dia que levamos minha mãe pro zoológico, convidar eles também. E aí fomos todos pro zoológico. Mas foi a única vez. Não é uma coisa que quer, né? Ai, vamos juntos, vai ter churrasco, chama minha sogra. Ai, não existe. Essa relação não existe aqui com a gente. É como eu disse a vocês no início. Não é assim, gente, pra finalizar, é como eu disse a vocês no início, não é uma relação ruim. Não acho que minha sogra seja uma pessoa cruel, como foi dita pelo comentário da Débora aqui no início. Ela nunca me distratou no sentido de por eu ser brasileira ou por não falar holandês. Só naquela situação, né, que eu até me emocionei, por lembrar. Mas hoje ela não fala mais comigo assim, muito pelo contrário, eu imponho, sabe? Eu ofereço café, eu recebo, na hora de chamar a Sofia. Se ela diz uma coisa com a Sofia, ela não desdiz. Se eu disser assim, Sofia, isso tá errado. Ela não se mete, ela não se envolve. Sabe? Então, esses aspectos são muito positivos, porque eu escuto aqui que sogra se mete em relação de casal, se mete em educação de filho. Ela não se mete, tá? Ela é muito justa nesse sentido. Mas foram essas pequenas situações que aconteceram que eu não permito que aconteça na minha casa, de desrespeito comigo. Eu trabalho tanto ou mais que o filho dela, que vocês sabem. Eu me desviro para empreender enquanto sou mãe. Então, assim, sou dona da minha história. Eu tenho 34, vou fazer 35 anos agora. Eu não sou mais nenhuma moleca. Então, não é todo mundo que vai entrar na minha casa e dizer qualquer coisa comigo e eu simplesmente vou aceitar.
sabe? Mas isso é uma coisa muito minha. Então a nossa relação não é ruim. Esse ano tem aniversário da Sofia e eu convidei eles pra vir, tá? Eu não fiquei, vai vir depois comer bolo. Não, eu mandei o convite porque eu acho que esse ano vai ser super legal. É isso, gente. Essa é a minha relação com a minha sogra, com os meus sogros. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir. Eu espero que vocês não tenham a sensação de que eu abri a câmera pra falar mal de alguém. Eu não acho isso justo, não foi isso que foi feito. Eu só contei a minha versão de situações que aconteceram aqui, tá bom? Se você curtiu, se você se identificou, comenta aqui embaixo, fala um pouco da sua história. Acho que a turminha nova que tá chegando, tá se relacionando com holandês, ou tá vindo de 3 em 3 meses, adora ler comentários de experiências, né, que ajudam assim a se identificar, a ficar alerta, a entender, né? Então comentem, participem e, mais uma vez, muito obrigada por você ter participado aqui desse vídeo, de você ter assistido até o fim. É muito bom ter vocês aqui comigo em todas as etapas dessa minha aventura, nessa minha vida na Holanda. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.